Olá, pessoal. Essa é a complementação da parte 2, porque na parte 2, quando eu falo da igreja, né, eu me esqueço de uma experiência com o Espírito Santo muito importante. Eu esqueci de relatar, né, no áudio, e o Espírito Santo pede para que eu faça esse relato, porque é muito importante para que a gente possa entender e desenvolver o poder de ouvir, né? Então, quando eu falo que eu vou para a igreja, que eu tenho. Quando eu tenho uma experiência mais forte com o Espírito Santo, nesse intervalo eu fui convidada, eu já tinha sido convidada para fazer um retiro espiritual de 3 dias. E era de uma outra igreja que não era a igreja que eu estava frequentando, mas era uma igreja evangélica e não tinha, assim, esse retiro não era para falar, nossa, é dessa igreja. Não, podia ser pessoas de qualquer denominação, pessoas que não fossem na igreja, enfim. E essa pessoa que, através do salão, eu atendia ela no salão e ela tinha me falado desse retiro. Ela fez a inscrição para mim, tudo, e foi algo assim surpreendente, sabe? E aí eu falei, não, eu vou. Era 3 dias que a gente tinha que estar nesse retiro. Beleza, chegou o dia do retiro. Eu estava super animada, né? E aí eu cheguei na igreja de onde a gente ia sair, vieram algumas vans, né? E foi enchendo o pessoal. Isso, se eu não me engano, foi 2011, mais ou menos. Ou 2010, ou finalzinho de 2010 eu acho que era 2011, sim, porque a cirurgia foi em 2010. E daí a gente entrou na van e fomos, né? Que eles iam levar a gente para esse lugar que seria o retiro. E eu fui conversando na van o tempo inteiro, conversando. E levaram a gente para um lugar assim, rural, né? E aí foi escurecendo. E aí ficou de noite, a gente entrava numa estrada de chão e descia alguma. Parecia que era um morro, um negócio assim. Era uma área rural, né? E aí foi descendo nesse lugar. Era um lugar muito distante. Nem que a gente quisesse vir a pé, não sei como que faria. Mas era um lugar muito distante. E eu tava conversando. E aí nós chegamos no lugar de noite. E eu não vi o. Não dava para enxergar o lugar, né? A gente foi marcado, assim, o lugar pra gente passar e tudo. E eu não vi, não dava para ver o lugar. E aí levaram a gente para tipo um salão, assim. E aí vieram alguns pastores, algumas pessoas que estavam responsáveis por aquele retiro. E aí começaram a explicar como que ia ser feito o retiro daqueles 3 dias. E uma das regras do retiro era regra mesmo. Uma das regras do retiro é não poder conversar. A gente não podia conversar nem com o colega de quarto. Era para fazer um voto de silêncio. Por isso que eu falei para vocês que é importante esse relato, porque, nossa, foi uma experiência assim surreal. E daí, o voto de silêncio. E eu totalmente perdida, né? Totalmente perdida. Eu tô lá no meio e de repente eles perguntam assim: quem vai fazer o voto de silêncio, né? Então, erga a mão quem vai fazer o voto de silêncio. E eu achei que todo mundo fosse erguer a mão. Quando eu ergui a mão, que eu olhei para um lado, olhei para o outro, só eu tinha erguido a mão. Eu falei, mas o que tá acontecendo, né? E aí ele falou que era a regra e que era para fazer o voto de silêncio e tal. E aí eu falei, agora que todo mundo viu que eu ergui a mão, eu tenho que ficar em silêncio mesmo. Mais um motivo para eu ficar em silêncio, mas não podia nem falar obrigado. Silêncio total.
Ia ter cultos, ia ter palestra, ia ter tudo, mas era para ter o silêncio, era pra gente só ouvir. E daí começou, a gente foi pros alojamentos e já começou a oração naquele mesmo dia. E aí quando amanheceu, né, no outro dia amanheceu, a gente foi direcionado direto para esse lugar que estava tendo as orações, então não dava pra gente ver lá fora, né? Era um salão. E aí teve muita cura, muita libertação. Eu tive experiências assim incríveis, né? Mas assim, gente de todo o lugar e tal. Enfim, a gente seguiu naquela rotina do almoço, sem conversar, e tendo muita. E tinha um grupo, eles estavam revezando o grupo que não dormia. Um grupo que ficava fazendo oração o tempo todo, então eles trocavam, revezavam, porque ali ia se levantar muita coisa, né? E aí foi assim, minha experiência. Acredito eu que esse foi o primeiro dia. Na verdade, não era bem 3 dias, era o fim de semana, né? Eu acho que era o fim de semana. E daí, quando foi? Aí tá, passou esse dia. No último dia, né? Aí, quer dizer que nesse dia a gente não viu lá fora. No último dia, eu já tinha sido muito tocada, o Senhor tinha falado comigo, inclusive sobre uma situação que estava tendo ali, naquele momento, o Senhor me revelou e eu estava ouvindo o Espírito Santo, sabe? E foi assim, uma experiência muito assim, impactante para mim. Na verdade, eu acho que eu me decidi muito e muita coisa aconteceu depois disso. Aí depois o medo me tomou conta de novo, mas eu ouvi, eu senti a presença do Espírito Santo, de Deus, assim, muito forte nesse retiro. E aí, quando foi no outro dia, a gente cedo foi lá para esse mesmo lugar, teve, né, as pregações e tudo, e eles deram um tempo pra gente ir lá fora. E nós saímos lá fora, assim, que era um lugar rural, né, como eu falei. Quando eu saí pra fora, que eu olhei, era exatamente o lugar que eu me encontrava com Jesus na oração da mente. A mesma árvore, o lago, o mesmo lugar que Jesus me esperava debaixo da árvore, era o lugar que eu estava naquele momento em corpo presente. E quando eu vi, e quando eu abri a Bíblia, o Senhor falou coisas para mim, eu caí em choro e eu sabia que Deus queria algo de mim muito, muito, muito profundo mesmo, porque Ele realmente me levou. Ele me levou no lugar que eu achava que eu estava criando na minha mente, mas na verdade Ele que estava me direcionando. Então, se você tá sem forças para orar, né? Ore de mente, porque o Espírito Santo ele é ele é incrível. Ele não é a palavra é incrível, ele é extraordinário. E daí, esse foi o meu encontro com Jesus, foi o encontro com o Espírito Santo, assim, mais surreal, sabe? E aí, depois desse episódio, depois disso, que veio a profecia do menino, né? Mas eu ainda tinha medo, né? Eu ainda estava muito imatura, né? Tive medo. Então, o que quer dizer, né? Essa experiência que a gente precisa fazer silêncio para ouvir a voz do Espírito Santo. A gente não acha que você vai fazer uma oraçãozinha ali correndo, Senhor, abençoa essa noite, e pronto. Não. O Senhor, Ele quer falar conosco, mas a gente precisa ter silêncio para ouvir. Porque quando a gente se cala, quando a gente fecha a boca, a gente fala menos. Quando a gente se cala, a gente ouve mais o Espírito Santo. Então, um exercício
poderoso de ouvir a voz do Espírito Santo é fazer silêncio. O mundo está muito barulhento. As coisas estão falando demais, muita notícia na internet, muita coisa, muito barulho, muito barulho, muito barulho. Porque esse tem um objetivo, esse barulho. É tapar os nossos ouvidos a ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Então a gente sempre tem um celular na mão, a gente sempre tem uma internet, a gente sempre tem alguma coisa para poder distrair. E isso não é por acaso. Isso não é por acaso. Essa distração, ela faz parte do processo, que é o quê? Fazer com que a gente não tenha silêncio para ouvir o Espírito Santo. Não faça silêncio para ouvir o Espírito Santo. A gente tem vivido, atualmente a gente está vivendo um tempo em que isso ficou muito claro, que a gente tem que ficar em casa, a gente tem que se isolar, mas é para que a gente faça silêncio. Para que a gente faça silêncio para ouvir o Espírito Santo. Porque a gente vai precisar e a gente precisa disso muito frequente. A gente precisa disso para a vida. Então, se você que está me ouvindo agora, não está me ouvindo por acaso, esse é o complemento da parte 2, por conta dessa experiência.